Prepare-se, torcedor celeste, porque o que está acontecendo agora nos bastidores da Toca da Raposa e também do lado do Ninho do Urubu vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. O clima entre Cruzeiro e Flamengo atingiu um novo patamar, onde cada movimento, cada telefonema e cada reunião nos corredores das diretorias parece um verdadeiro jogo de xadrez, com peças sendo mexidas para um lado e para o outro, e um clima de suspense tomando conta dos dois clubes. O que você vai ouvir agora promete mexer não só com o futuro do Cruzeiro, mas pode inclusive transformar para sempre o relacionamento entre dois dos maiores times do futebol brasileiro, colocando em risco alianças históricas e mudando o cenário do mercado de transferências nacional. Ninguém esperava que a rivalidade atingisse esse ponto, e a bomba que está prestes a explodir promete reverberar por muito tempo em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Fique comigo porque o que acontece agora é de tirar o fôlego. Antes de continuarmos com essas notícias quentes do Cruzeiro, vale aquele lembrete fundamental para você que não quer perder nenhuma novidade da Raposa. Já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like agora mesmo para fortalecer ainda mais essa torcida gigante. Além disso, aproveita para comentar o que você está achando dessa movimentação toda, porque a sua participação é o combustível que mantém essa cobertura sempre afiada, trazendo o que há de mais exclusivo e relevante para você. Agora, se prepara porque o que você vai ouvir nas próximas linhas vai mexer de verdade com o universo do Cruzeiro e trazer detalhes inéditos do embate que está rolando nos bastidores. Então, bora continuar com essa notícia. E para quem já acompanha o portal cruzeirense, sabe que sempre entregamos os bastidores como eles realmente são, sem rodeios, sem enrolação e com aquela pitada de mistério que deixa tudo mais interessante. Só que, dessa vez, as coisas ganharam uma proporção completamente diferente. De um lado, a diretoria do Cruzeiro comandada pelo Pedrinho, dono da SAF, articulando para fortalecer ainda mais o elenco para a temporada 2026. Do outro, o Flamengo, comandado pelo presidente BAP, que parece disposto a tudo para não ficar atrás do time celeste no mercado. As movimentações dos últimos dias elevaram a tensão ao limite, e o que era antes apenas uma rivalidade esportiva agora se transformou em um duelo de bastidores, de estratégias, de inteligência e principalmente de poder. Mas se você pensa que tudo se resume a disputas por jogadores, está enganado. O que está em jogo é muito maior. E é justamente aqui que começamos a desvendar o verdadeiro motivo dessa tensão. O que você ouviu agora é apenas a superfície de uma história muito mais profunda, envolvendo negociações travadas, interesses cruzados e decisões que podem mudar o rumo do futebol brasileiro. O estupim dessa crise recente começou com o caso Vitão, o zagueiro que era alvo do Cruzeiro e que estava praticamente certo de vestir a camisa azul em 2026. Os dirigentes da Raposa chegaram a avançar nas conversas com o Internacional e, nos bastidores, já comemoravam a contratação. Mas foi aí que o Flamengo entrou em cena, atravessou a negociação e, sem pestanejar, ofereceu uma quantia superior, que teria chegado a 32 milhões reais, 32 milhões de reais, para garantir o defensor em seu elenco, deixando o Cruzeiro atônito e, principalmente, irritado com a postura dos cariocas. O golpe foi sentido imediatamente. Pedro Lourenço, conhecido por sua discrição e pulso firme, não gostou nada da investida flamenguista, considerada nos corredores da Toca da Raposa como uma verdadeira afronta à parceria de longa data entre os clubes. O incômodo foi tão grande que a diretoria celeste cogitou até mesmo levar a disputa para os tribunais, acionando o Flamengo na FIFA por suposto assédio ao atleta durante o processo de negociação. E não parou por aí. Fontes internas revelaram que o episódio desencadeou uma série de reuniões de emergência, com o staff do Cruzeiro avaliando formas de responder à altura, seja com novas investidas no mercado, seja com estratégias jurídicas ou até mesmo esportivas para proteger seus interesses. Mas o caso Vitão foi apenas a gota d'água em um copo que já estava transbordando desde a temporada passada. Tudo começou, de fato, quando a Raposa tentou fechar a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, também ex-Flamengo. Naquela ocasião, as diretorias travaram uma disputa longa pelo modelo de pagamento, o que já tinha deixado o clima azedo entre as partes. Para muitos, aquele episódio foi o início de uma guerra fria, com trocas de farpas e desconfiança se acumulando nos bastidores. A situação piorou ainda mais quando o interesse da Raposa pelo atacante Luiz Araújo e, do outro lado, a cobiça rubro-negra pelo meia Matheus Pereira, colocou mais lenha na fogueira. Em meados de 2025, o Cruzeiro ainda tentou um movimento ousado, trazer Matheus Gonçalves, jovem promessa do Flamengo, em uma transação que chegou a ser discutida nos altos escalões dos dois clubes. Os valores falados, que giravam em torno de 18 milhões de reais, geraram indignação na torcida do Flamengo, que não queria ver mais um talento de Xerém vestindo azul. O presidente BAP, sempre preocupado com a imagem diante dos torcedores e aliados, recuou, deixando a negociação no limbo e causando frustração profunda na SAF Celeste. O recado foi claro:
Quando se trata de mercado, amizade não existe, e cada clube vai lutar até o fim pelo que considera seu. A tensão, então, atingiu o auge agora em janeiro de 2026, quando as conversas sobre Vitão vieram à tona e, quase que simultaneamente, outra negociação entrou em pauta e elevou ainda mais os ânimos: o atacante Caio Jorge. O jogador, que é visto como peça fundamental no esquema do técnico Tite, virou alvo do Flamengo, que passou a sondar o atleta com insistência, apresentando propostas tentadoras para tirá-lo da toca da raposa. O Cruzeiro, firme em sua posição, recusou todas as investidas e deixou claro que não abriria mão do seu artilheiro por valor nenhum, demonstrando irritação com o que classificou nos bastidores como assédio inaceitável por parte do clube carioca. A postura do Flamengo nessa negociação não caiu nada bem em Belo Horizonte. O staff de Pedrinho considerou a movimentação não apenas como uma tentativa de enfraquecer o elenco celeste, mas também como uma afronta pessoal à diretoria cruzeirense, que sempre se mostrou parceira em diversas ocasiões. Em resposta, o Cruzeiro intensificou a blindagem de Caio Jorge, renovando sua confiança no atleta e articulando nos bastidores uma série de ações para garantir que o jogador siga comprometido com o projeto de 2026, que promete transformar o clube em protagonista absoluto da Série A. E aqui entra um detalhe que pouca gente percebeu: enquanto a mídia nacional repercutia a disputa por Vitão e Caio Jorge, outros nomes circulavam nas reuniões secretas entre Cruzeiro e Flamengo. Fontes internas indicam que pelo menos 3 jogadores do elenco rubro-negro chegaram a ser oferecidos em troca, numa tentativa de apaziguar os ânimos e evitar um rompimento total nas relações entre os clubes. Porém, até o momento, nenhuma dessas propostas foi vista como interessante pela diretoria mineira, que prefere agir com cautela e manter suas cartas próximas do peito. A situação atual é de máxima tensão, mas também de absoluta estratégia. Pedrinho, que já provou ser um dos grandes articuladores do futebol brasileiro, aposta alto na manutenção de Matheus Pereira e Caio Jorge como pilares de um projeto ambicioso, mirando voos ainda mais altos em 2026. Nos corredores da toca, o clima é de confiança, mas com o alerta ligado. Qualquer novo movimento do Flamengo pode ser o gatilho para uma resposta dura, não só dentro de campo, mas também nos tribunais e no mercado da bola. Enquanto isso, o Flamengo, sentindo a pressão da torcida e da mídia, redobra seus esforços para justificar as recentes investidas no mercado. O clube carioca, que viu o Cruzeiro crescer e se consolidar como um dos protagonistas do cenário nacional, teme perder espaço e, por isso, está disposto a agir com ousadia, mesmo que isso signifique estremecer antigas alianças. As próximas semanas prometem ser decisivas, com novas rodadas de negociações e possíveis desdobramentos explosivos que podem surpreender até os mais experientes analistas esportivos. E você deve estar se perguntando: até onde essa rivalidade pode chegar? O fato é que, para além das disputas dentro de campo, Cruzeiro e Flamengo agora travam um embate de bastidores que envolve milhões de reais, interesses estratégicos e, acima de tudo, orgulho institucional. O que está em jogo não é só a contratação de um ou outro jogador, mas o controle do protagonismo no futebol brasileiro, algo que mexe diretamente com a autoestima das torcidas e o futuro dos dois clubes. Essa guerra silenciosa, feita de reuniões, mensagens cifradas e movimentações inesperadas, vai, sem dúvida, influenciar o destino do Cruzeiro na temporada 2026. A diretoria celeste, ciente da responsabilidade de manter o clube no topo, não pretende recuar. Pelo contrário, já trabalha com novas estratégias de mercado, observando reforços internacionais e fortalecendo a base, numa resposta clara de que o Cruzeiro não vai aceitar ser coadjuvante em nenhuma disputa, seja contra quem for. O ambiente, portanto, é de máxima expectativa. Os torcedores estão atentos a cada passo das diretorias, acompanhando de perto os desdobramentos e torcendo para que o clube saia fortalecido desse duelo. A relação entre Cruzeiro e Flamengo nunca mais será a mesma, e os próximos capítulos prometem ainda mais emoção, com chances reais de mudanças profundas no futebol brasileiro. Ao olhar para todo esse cenário, fica evidente que o Cruzeiro, agora comandado por Pedrinho e sob o comando técnico de Tite, está em uma posição de força inédita nos últimos anos. A postura firme nas negociações e a recusa em aceitar pressões externas demonstram maturidade e visão de longo prazo, ingredientes essenciais para quem deseja conquistar títulos e se consolidar como protagonista absoluto da Série A. Mas, diante de tudo isso, qual é a opinião sobre esse embate de gigantes? Na minha análise, a postura do Cruzeiro é acertada e demonstra que o clube não está mais disposto a servir de trampolim para ninguém. Chegou o momento da Raposa ditar o ritmo do mercado, proteger seus talentos e mostrar para o Brasil inteiro que a nova SAF é protagonista de verdade, não apenas nas palavras, mas principalmente nas atitudes. Por outro lado, o Flamengo precisa repensar profundamente suas estratégias e entender, de uma vez por todas, que o futebol brasileiro entrou em uma nova era.
O que antes era feito nos bastidores, silenciosamente e sem grandes consequências públicas, hoje ganha repercussão nacional instantânea graças ao poder das redes sociais, da imprensa esportiva cada vez mais atenta e, principalmente, da torcida, que acompanha cada passo e cobra atitudes transparentes. Qualquer movimento mal interpretado, qualquer investida considerada agressiva demais ou que pareça ultrapassar os limites do respeito entre as instituições, pode colocar em risco não apenas negociações pontuais, mas também parcerias históricas e reputações que foram construídas ao longo de décadas de rivalidade sadia e, em muitos momentos, de colaboração. O futebol atual exige responsabilidade, clareza e uma comunicação direta, não apenas entre os clubes, mas também com o público que move toda essa paixão. Além disso, o Flamengo, sendo uma das maiores potências do país, precisa entender que tem uma responsabilidade ainda maior na condução dos processos negociais. O clube carioca, que já se beneficiou muito das boas relações no mercado, deve priorizar um posicionamento de respeito mútuo, sempre buscando o diálogo aberto com os rivais, inclusive com o Cruzeiro, que por tantos anos esteve ao seu lado em pautas relevantes do futebol nacional. O momento pede maturidade dos dirigentes, pois decisões impensadas ou ações precipitadas podem minar não só os negócios imediatos, mas também afastar oportunidades futuras, prejudicar a imagem institucional e abalar a confiança que é fundamental para a manutenção de acordos de interesse coletivo no futebol brasileiro. Está claro que, para evitar desgastes desnecessários, é preciso abandonar velhas práticas e adotar uma postura que privilegie o entendimento e a ética acima de tudo. No fim das contas, quem ganha com toda essa movimentação é o torcedor, que vê seu clube se fortalecer e brigar de igual para igual com qualquer adversário, seja dentro ou fora das quatro linhas. O Cruzeiro de 2026 é um time maduro, estratégico e com projeto claro de conquista. E é exatamente essa postura que vai fazer a diferença quando a bola rolar. Agora, quero saber de você, torcedor cruzeirense, o que achou de toda essa movimentação nos bastidores. Na sua opinião, o Cruzeiro está certo em manter postura firme nas negociações com o Flamengo? Como você vê esse novo momento do clube diante de tanta rivalidade? Deixe seu comentário, compartilhe sua análise e não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui você sempre vai ficar por dentro dos bastidores mais quentes da Toca da Raposa. Até a próxima!